Queridos, como vão? Tudo bem? Deus abençoe. Como nós temos perdido bastante qualidade de estudos bíblicos porque não estamos dentro da igreja, não temos essa facilidade de perguntar, de ter a resposta, de trocar ideias de uma forma até informal, o irmão Tiago fez uma pergunta no grupo da igreja, né? E eu gostaria de ler para os irmãos. Ele diz assim: gostaria que o senhor pudesse falar mais sobre o esforço que fazemos para ganhar dinheiro e melhorar de vida e relacionar isto com a vida cristã, que põe o evangelho em primeiro lugar. E interessante, irmãos, porque a pergunta do Tiago, a resposta que eu dei naquela hora, e os irmãos que fazem parte do grupo leram, eu disse, bom, então o que você está dizendo, na verdade, é que você gostaria de ver 4 coisas. O esforço que despendemos para ganhar dinheiro. Depois, ganhar dinheiro e melhorar de vida. Terceiro, a relação dos dois. Primeiro, ganhar dinheiro e melhorar de vida com a vida cristã. E depois, a vida cristã que põe o evangelho de Jesus em primeiro lugar. São 4 pequenos temas que a gente vai pensar junto aqui. Eu gostaria que você lesse comigo na sua Bíblia, por gentileza, Lucas capítulo 16, a partir do verso 9. Lucas, Novo Testamento, você sabe, capítulo 16, verso 9. Diz assim, Jesus dizendo: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se as riquezas injustas, se nela não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro. Ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao Deus as riquezas mamon. Bom, essa orientação de Jesus vem depois de uma parábola. Jesus conta aquela parábola de um administrador que teve a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua honra acusada, e o dono do trabalho, que era o senhor dele, o seu patrão, o chama e diz, olha, a sua fama não me permite mais ter você aqui como administrador. Então põe em ordem as contas, me apresenta e eu vou te dispensar. Na parábola, esse administrador, e eu já preguei sobre isso e tem essa mensagem gravada, tem um subtítulo, o administrador infiel. Mas infiel na verdade, essa interpretação, é infiel ao texto. Porque a tradução, ela falhou. Porque no verso 9, quando Jesus diz, fazei amigos com as riquezas, parece que Jesus estava legitimando alguma coisa errada, e não é. Como administrador, ele tinha o direito, o poder de dar um desconto. O preço era um preço inflacionado, para contemplar uma discussão de desconto. Então, o que é que esse moço pensa? Ele diz assim, eu não quero trabalhar duro, eu não dou conta de abrir vala, de carregar carga. Como é que eu vou fazer para as pessoas me receberem? Porque também eu não posso ficar na mendigância, se eu não consigo trabalhar duro. E eu não quero mendigar, eu preciso que pessoas me deem desconto por serem simpáticas a mim, por me verem como uma pessoa justa. Então ele chama os credores do seu patrão, que eram injustiçados por esse patrão com preços abusivos, com taxas abusivas, e ele diz, quanto está sendo cobrado de você? 10x. Olha, eu vou te dar um desconto, e ele podia dar esse desconto como administrador, por exemplo, de 3x. Põe aí. Você quitou a dívida com 7x. Ele estava sendo leal ao seu patrão. O seu patrão tinha que receber o 7, queria o 7, mas tinha jogado o preço para cima. Então ele negocia com cada um dos credores. Essas pessoas olham para ele
como uma pessoa justa e dizem, ele é honesto. Sabe, nos dias de hoje, quando você faz um financiamento, por exemplo, você pega 15 mil reais emprestado para trocar o seu carro. Para pagar em 2 anos, vão te cobrar 800 reais em 24 prestações. Você vai pagar 50% de juro em 2 anos. Você comprou 15 mil reais e pagou 22.500 reais. É real. Só o banco fica rico. Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe disso. É legalizado, mas é imoral. E quando você descobre que praticaram uma taxa maior, você procura um advogado, o advogado ajuiza uma ação, e esse juro muitas vezes é considerado abusivo e tem uma queda, não é assim? Você já recebeu, ou conhece alguém que recebeu um telefonema de uma empresa dizendo, olha, a sua conta conosco, do cartão, a sua conta que você não pagou do telefone, sei lá do que, é de 600 reais. Mas, se você pagar 100 reais, está liquidada. Você diz, como é que eles puderam tirar toda essa gordura? Como é que eles puderam dar um desconto tão grande? Porque praticaram preços abusivos. E mesmo que o seu desconto seja muito grande, ele já foi pago, foi diluído no universo, num mar de pessoas que tiveram preços alterados. Então, na parábola, esse moço tem esse poder e ele usa desse expediente. Aí, depois que Jesus conta e explica isso, ele vai dizer assim, no verso 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Irmão Tiago, segue o raciocínio, você que está nos acompanhando. Quando ele fala, vos recebam nos tabernáculos eternos. Qual tabernáculo na terra é eterno? Nenhum. Quem são os amigos, então, dos tabernáculos eternos? São os amigos da espiritualidade. É toda uma legião de operadores da espiritualidade que Deus tem a seu serviço e que tratam conosco. Quando ele fala aqui no verso 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, e aí a pergunta do Tiago, né? A pergunta do Tiago, ela foi clara. Ela disse assim, gostaria que o senhor pudesse falar mais sobre o esforço que fazemos para ganhar dinheiro. O esforço que fazemos para nos enriquecer. Jesus está dizendo assim, olha, eu vos digo, façam desse esforço para ganhar dinheiro algo justo. Porque normalmente as relações que envolvem dinheiro são injustas. Normalmente elas são injustas. E elas têm um reflexo imediato no mundo espiritual. E você faz amigos ou inimigos nesse mundo espiritual que vão te receber, porque aqui tudo é temporal, aqui nada é eterno, lá é eternidade, que já absorve essa daqui. E o uso que você faz do seu poder de gerar dinheiro tem um reflexo imediato lá, tá? Então, a relação com o dinheiro carrega em si muito facilmente o peso da injustiça. E ela não passa despercebida nas esferas eternas. Nós temos aqui, então, um mundo material que se governa pelo que o dinheiro compra, e nós temos a espiritualidade que observa, julga, recepciona ou não o que a gente faz a partir desse esforço para ganhar dinheiro, Tiago. E aí, eu quero pensar com você aqui. Nós, quando lemos a Bíblia, nós, quando buscamos o conhecimento da espiritualidade, vivemos só na espiritualidade? Já vivemos na espiritualidade? Certamente que não. Certamente que nós vivemos num mundo material, porque nós habitamos corpos materiais,
nos movemos no mundo material, temos necessidades materiais. Nós produzimos tudo o que nós precisamos? Certamente que não. Eu preciso fazer troca o tempo inteiro para que as minhas necessidades sejam supridas. E o que é que eu dou em troca daquilo que me sustenta? Algo que sustente também a demanda dos outros. Então, a espiritualidade, ela é vivida na materialidade. Então, eu preciso fazer uma investigação materialista da história para entender a relação com o esforço de ganhar dinheiro, que é a sua pergunta. Então, eu quero voltar a um texto bíblico. Eu quero que você, Tiago, e quem está nos acompanhando, vá, por favor, ao Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro dos começos, não é? Capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O que é que nós temos aqui? A primeira família bíblica. Entendemos nós, evangélicos, que foi realmente a primeira família da Terra. Talvez alguém que assista esse nosso pensar sobre essa pergunta do Tiago diga, já existia mais gente, mas existia... Não queremos discutir isso aqui, nós estamos partindo desse relato bíblico. Então a primeira família da Terra tinha necessidades que eram supridas a partir do trabalho da própria família. Nós tínhamos ali Caim, que foi lavrador da terra. Plantava, colhia, catava. Passou a conhecer a terra, passou a conhecer as árvores, os arbustos, os frutos, as folhas. Começou a perceber o sabor que diferenciava uma espécie da outra. Ele foi agricultor. O seu irmão Abel já começou a lidar com os animais, com ovelhas, cabritos, cabras, não sei com que mais, talvez galinhas, talvez, sei lá, outros bichos. E ele começou a perceber que a carne era boa, que os ovos eram bons, que podia fazer muita coisa a partir dessa relação de criar e manter animais ali. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Como eram as necessidades dessa família? Eram muitas? Não, não eram. Quais eram as necessidades deles? Comer, dormir, se banhar, ter um teto. As necessidades eram mínimas em relação ao que você, Tiago, ou qualquer outra pessoa tem hoje. Você hoje se contentaria apenas em ter uma refeição e um teto e uma muda de roupa para trocar essa que você já está com ela? Não, hoje você tem outras necessidades. Então vamos imaginar que lá no começo havia apenas dois grupos de necessidades. As necessidades de subsistência, de produzir para existir. E a necessidade de procriação. Porque um grupo familiar que não se reproduz, acaba. O que aconteceu no verso número 1, Tiago? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Primeira necessidade, multiplicação. E ela concebeu o quê? O que ela concebeu? Um filho. E o filho era o quê de Adão? Parente. E era o quê de Eva? Parente. Qual era a relação de parentesco do Caim e do Abel? Irmãos. Qual era a relação de cada um deles para com Adão e com Eva? Filhos. Então a primeira necessidade é a de multiplicação. E a segunda é de subsistência. Ou você pode inverter a ordem. A primeira é de subsistência, é produzir o necessário para viver, para sobreviver, para poder se multiplicar. E você se multiplica e vai produzir
coisas para viver. E você produz coisas de viver para poder se multiplicar. Então, nesse momento, havia uma necessidade de dinheiro, de riqueza? Não, não havia. O que eles faziam? Eles faziam o necessário. O Abel saía de manhã, cuidava das suas ovelhas, talvez das suas galinhas, trazia os seus ovos, trazia uma ovelha que ele abatia, tinha carne, tirava a lã, tirava talvez a pele, ainda não tinha como fiar a lã, mas trazia a pele com a lã, né? O irmão dele trazia lá um balaio com frutas daquele lugar, mamão, abacaxi, sei lá, folhas, catava algumas sementes e eles comiam. E eles tinham uma casa. Mas em algum momento, essas pessoas saem desse núcleo. Talvez o irmão case-se com uma irmã. E não vamos entrar aqui sobre incesto, nós estamos falando sobre a primeira forma de família e como eles vão se multiplicar, tá? Muito comum no reino animal isso. E nós somos animais. Nós desenvolvemos depois uma consciência, desenvolvemos uma ciência, tá? Então hoje a gente faz ligações com grupos familiares diferentes, mas no começo não era assim. Então esse grupo cresce e uma outra família ali, uma outra família aqui, uma outra família aqui. E aí eles percebem que uma família podia cuidar de um tipo de bicho e outro de outro, tirar um tipo de carne, outro tirava outra carne, um tipo de ovo, uma pele, o outro plantava fruta, o outro plantava folhas, né? Mas o que uma família fazia não supria todas as famílias com o mesmo produto. O que se precisou fazer, Tiago? Aumentar a produção. E quando começou a aumentar a produção, precisou de quê? Aumentar a mão de obra. Então, num segundo momento, o que eles fizeram? Vamos construir uma casa para a família nova. Reúne todo mundo tira um dia de folga para trabalhar para essa família. Olha, nós temos que aumentar a produção aqui de mandioca. As pessoas vêm, ajudam a arrumar a terra, ajudam a plantar e depois dividem. Quem é mais antigo, quem viveu ou quem viu os mais velhos viverem, criar porcos em casa, deve se lembrar que os vizinhos mandavam lavagem para alimentar os porcos daquela família. E quando matava aquele animal que era engordado no decorrer daqueles meses, cada família que mandava a lavagem recebia também um pedacinho de carne. Então esse foi o segundo modelo, quando as famílias que agora já eram mais numerosas se ajudavam. Os laços parentescos ainda eram muito fortes. Não havia ainda muitos produtos. Ainda era uma produção de subsistência, mas ela já tinha um incremento, ela já tinha um aumento, já tinha uma mão de obra ajudada. Nós estamos falando da nossa relação, não é? É o esforço que dependemos para ganhar dinheiro. Dinheiro ainda não existia, mas existia troca. Só que em algum momento, Tiago, esses grupos se multiplicam e as necessidades aumentam. E aí a relação não pode ser mais, a relação de trabalho não pode ser mais a base do afeto e do parentesco. É preciso empregar a mão de obra de um parente distante, de um semi-estranho, talvez até já de um estranho. E esse estranho que vinha ajudar a aumentar a produção, porque agora você tinha que alcançar outros grupos, ele talvez não quisesse receber em ovos, em carne, em maçã, em abóbora. Então é preciso haver alguma coisa, um vale, alguma coisa que possa ser trocada com as pessoas do grupo. Eles convencionam. Talvez aí o sal,
O sal foi usado como moeda de troca. Do sal vem a palavra salário. Você trabalha, no final do mês recebe o seu salário. O que é um salário? O salário é um saquetel com sal. É uma trouxinha com sal. Porque esse sal era interessante para o cara que criava boi, para o cara que criava galinha, para o cara que catava maçã, para o cara que plantava capim-cidreira, para o cara que fazia cerâmica. Porque o cara que fazia cerâmica pegava o sal e trocava com o cara que vendia ovos. Então, o dinheiro aparece aí. Aí vem a sua pergunta, né? Sua pergunta, que foi tão interessante, gostaria que o senhor pudesse falar mais sobre o esforço que fazemos para ganhar dinheiro. Nesse terceiro momento, as necessidades, elas ainda são poucas, mas já são mais variadas do que no primeiro momento. Mas ainda são poucas. E a sociedade que produz poucos itens e uma quantidade menor de cada item tem os laços de parentesco ainda muito fortes. Mas já há uma circulação de alguma coisa que a gente chama hoje de dinheiro, mas que foi chamado de salário. Depois virou pepitas de ouro, talvez pedras brilhantes, que a gente chama de pedras preciosas e semipreciosas. As pessoas negociavam. Muito comum no Brasil Central as pessoas usarem a soja como moeda. Eu vou comprar lá uma caminhonete, né? O irmão Orlando gosta muito da Hilux. Vou comprar uma Hilux Zero. Paga com sacos de soja. A concessionária recebe, porque ela transforma isso em moeda. Ela já é, o saco de soja já é naquele momento uma moeda grande, pesada, que vira uma outra moeda. O que é o dinheiro então? O dinheiro é uma ideia de troca. É um nivelador de produtos e serviços que a gente pode portar. O dinheiro é uma ideia. O dinheiro não é um objeto. É uma ideia representada por um objeto. E é assim que nasce o dinheiro. Então a sua pergunta, né? E o esforço que dependemos para ganhar dinheiro? Para suprir necessidades básicas. Quais são? Subsistência e multiplicação. O irmão Tiago vai ser papai, né? Então está se multiplicando. Necessidade da espécie, necessidade sua, psicológica, da espécie. E você vai precisar de bancar esse neném que chega, bancar esse parto. Então a multiplicação faz com que você precise ter recursos de troca. Chegar numa loja e dizer, eu quero comprar roupinha e eu vou trocar isso que eu tenho, esse vale que eu tenho, pelas roupinhas. Chegar no supermercado e comprar leite, NAN, comprar papinha, comprar fralda descartável. E você dizer, eu tenho um vale que eu com o dono do supermercado, que por sua vez também trocou desses vales com o produtor de cada item desse. Então no começo as necessidades eram básicas, subsistência e multiplicação da espécie. Os laços de parentesco ainda eram muito fortes, mesmo com esses estranhos, porque é amigo mais chegado do que irmão, diz a Bíblia. Mas, querido, aí entramos naquela segunda que eu disse, ganhar dinheiro e melhorar de vida. O que é melhorar de vida?